onda é uma perturbação que se propaga no espaço, transportando apenas energia e não matéria. Ondas para mim é um modelo que serve para interpretar e compreender determinados fenômenos. É uma perturbação no meio e ela transporta apenas energia, não matéria. Neste vídeo, vamos ver o mecanismo de transferência de calor. A radiação. Para estudarmos a radiação, é necessário termos algumas noções de ondas. Uma onda transfere energia sem a transferência de matéria. Vejam que existe um deslocamento vertical de massa e um deslocamento horizontal da perturbação. Existem dois tipos de ondas mecânicas, longitudinais e transversais. Numa mola slink, a oscilação de um ponto da mola é paralela à sua velocidade de propagação. A seta indica a oscilação de um ponto da mola. A oscilação é paralela à sua velocidade de propagação. A seta indica a oscilação transversal de um ponto da mola. A oscilação é perpendicular à sua velocidade de propagação. Amplitude, frequência e comprimento de onda são características das ondas. As grandezas associadas a uma onda são a amplitude A, o comprimento de onda lambda, a frequência F, o período T e a velocidade V. É importante salientar que quanto maior é a amplitude de uma onda, maior é a energia que ela transporta. Existem dois tipos de ondas na natureza, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas não requerem um meio para se propagarem. Elas resultam da variação do campo elétrico e do campo magnético. Conforme a figura, a variação do campo magnético gera um campo elétrico e a variação do campo elétrico gera um campo magnético. Existe uma grande variedade de ondas eletromagnéticas que se diferenciam pela sua frequência ou pelo seu comprimento de onda. Essas ondas são visualizadas em seu conjunto através do chamado espectro eletromagnético. Essas formas de energia radiante estão mais listadas por ordem de frequência de onda, da mais baixa para a mais alta. Frequências diferentes correspondem a diferentes comprimentos de onda. Ondas de baixa frequência possuem longos comprimentos de onda, e das frequências altas possuem pequenos comprimentos de ondas. Qualquer corpo com a temperatura acima do zero absoluto emite radiação eletromagnética. Essa radiação é resultado do movimento das partículas que constituem o corpo e que produzem aceleração das cargas elétricas. Quando um objeto está mais quente que sua vizinhança, a emissão de radiação resulta em perda de energia. A radiação aumenta dramaticamente com o aumento da temperatura absoluta do corpo, pois a energia emitida é proporcional à temperatura à quarta potência. Assim, a temperaturas altas, a radiação é muito forte. Ao ligar uma lâmpada incandescente, sentimos o calor gerado por essa lâmpada. Entretanto, se encostarmos no bulbo, logo após ter sido acesa, ela não estará aquecida. Praticamente, toda a energia dissipada pelo filamento de uma lâmpada incandescente é emitida por radiação, assim como a energia emitida pelo Sol, pelas estrelas e pelos planetas. Não só a quantidade de radiação varia com a temperatura do corpo, mas também a frequência da radiação emitida, que está relacionada com a cor. A temperatura, em última análise, é que determina a cor do objeto. O Sol, que possui aproximadamente uma temperatura de 6.000 graus Celsius na sua superfície, brilha emitindo luz visível branca intensa. Os corpos aquecidos emitem radiação de diferentes tipos. Quando acesa, a luz do filamento de uma lâmpada brilha com uma luz amarelada. Quando diminuímos a corrente que passa no filamento, ele torna-se avermelhado. O corpo humano possui uma temperatura de cerca de 310 Kelvin ou 37 graus Celsius e irradia basicamente no infravermelho.
O corpo humano emite radiações que podem ser detectadas por uma máquina fotográfica com filmes especiais sensíveis a essas radiações. Com exceção dos corpos a 0 Kelvin, todos os objetos emitem continuamente energia radiante numa mistura de frequências e comprimentos de onda correspondentes. Veja que a radiação maior e mais intensa é a do infravermelho. Por isso, a lâmpada produz mais radiação térmica que radiação luminosa. As ondas infravermelhas, absorvidas por nossa pele, produzem uma sensação de calor. Assim, a radiação infravermelha é frequentemente chamada de radiação térmica. A matéria pode absorver, emitir, refletir e até transmitir radiação. Bons emissores de energia radiante são também bons absorvedores dela. Maus emissores são maus absorvedores. Para evitar as complicações relacionadas com as qualidades específicas do material, é conveniente considerar como corpo ideal para os estudos em física o assim chamado corpo negro. Pode-se definir o corpo negro como um absorvedor ideal, que absorve toda a radiação que recebe sem refletir qualquer parcela da mesma. Pelo que foi discutido anteriormente, é também o emissor ideal, ou seja, para uma dada temperatura, é o corpo que emite a maior potência por unidade de área. As seguintes atividades servem para comparar experimentalmente o poder de emissão de diversas superfícies com o respectivo poder de absorção. Material e equipamento necessários. 3 latas idênticas de alumínio com uma pequena abertura na face superior para introduzir o termômetro. Termômetro de laboratório, tinta branca e preta, relógio. Pinte por fora das latas, uma com a cor preta, outra com a cor branca e a terceira deixe-a com seu polimento metálico natural. Introduza termômetros de laboratório nas aberturas das latas. Faça incidir luz de uma lâmpada de 150 watts em cada uma das latas e então meça a elevação de temperatura do ar contido na lata. Observe que a lata pintada de preto, como absorve mais a energia da radiação da lâmpada, se aqueceu mais. Agora, pegue o recipiente pintado de preto e o outro pintado de branco, sem as tampas. Encha as 2 latas com água quente e verifique qual delas esfria primeiro. A água contida na lata branca demora mais a esfriar, já que a preta irradia mais calor para o meio. Agora, encha as latas pintadas com água gelada e verifique qual delas atinge a temperatura ambiente primeiro. Como a lata preta absorve mais a energia térmica do ambiente, a água em seu interior atingirá o equilíbrio térmico mais rápido.